No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler está no livro de Juízes, capítulo 16, verso 20 e 21. Livro de Juízes, capítulo 16, verso 20 e 21. Diz o texto: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Livro de Juízes, capítulo 16, verso 20 e 21. Vai chover, vai chover. Queridos ouvintes, essa é a história de Sansão. Provavelmente você já ouviu alguma coisa sobre Sansão, já ouviu falar alguma coisa sobre Sansão. Sansão foi um homem que Deus levantou para defender Israel. Deus o chamou. Entre a sua geração, ele foi escolhido por Deus para defender a Israel. Diante daquilo que nós lemos na palavra de Deus, todos os homens que Deus usava naquele tempo, todos os homens que Deus levantava naquele tempo, ele os enchia do Espírito Santo. E esses homens, então, cheios do Espírito Santo, realizavam prodígios. Mas Sansão foi diferente. Deus o chamou, Deus o levantou, e todas as vezes que Deus enchia Sansão do Espírito Santo, ele ficava com uma força física tremenda. Ele ficava muito forte. Com essa força, Sansão rasgou um leão no meio. E tantos outros prodígios que aconteceram, porque ele era o homem mais forte quando estava na ação do Espírito Santo. E dessa forma, então, Sansão protegia Israel. Sansão guardava a Israel. Porém, querido, havia um voto. Ele era um homem consagrado. E sendo um homem consagrado, ele devia seguir as normas, as leis, os predicativos que Deus o tinha colocado para que ele permanecesse na condição de um separado que era cheio da força de Deus, que era cheio da ação de Deus. Havia regras, havia normas, havia leis. Ele não deveria se prostituir, não deveria beber, não deveria roubar. E dessa forma, com esses predicativos todos, inclusive o seu cabelo, que não deveria conhecer navalha, não deveria ser cortado. Eram votos, eram condições que Deus tinha colocado para Sansão. Mas Sansão, em todas as suas lutas, em todas as suas batalhas, Deus estava com ele. Até o dia que os olhos dele encontrou-se com os olhos de uma filisteia. Encontrou-se com uma filisteia. E quem era essa filisteia? A que povo ela pertencia? Essa filisteia era Dalila. Ela era do povo dos filisteus. Quem eram os filisteus?
Os filisteus, nada mais, meu querido, era o pior inimigo do povo de Deus. E todas as vezes que havia emboscada contra o povo de Deus, quando os filisteus armavam emboscada para matar o líder, o defensor que era Sansão, Deus usava Sansão com a sua força extraordinária, porque ele era consagrado, porque ele seguia as normas, ele seguia as regras, as leis, as condições que Deus colocou para ele. Então, todas as vezes que o povo de Israel seria atacado pelos filisteus, todas as vezes que eles empenhavam uma batalha contra Israel, contra o seu principal defensor, eles perdiam, porque a força do Espírito Santo vinha sobre Sansão, e o que era necessário ser feito, era feito. Claro, a ação era toda de Deus, mas ele usava do seu servo. Mas ele começou a quebrar os seus votos. Ele não deveria beber, e bebeu, bebidas fortes. Ele não deveria tocar em cadáver de animal morto, ele tocou. Ele não podia se prostituir, e se prostituiu. Ele não podia se envolver com as prostitutas, principalmente, querido, ele não deveria se envolver com uma mulher que fosse filisteia. E ele se envolveu. E nesse envolvimento de Sansão, ele foi quebrando votos, ele quebrou um. Depois ele acabou quebrando outro, ele foi quebrando todas as condições que Deus colocou para que ele cumprisse. E a mais importante de todas, ele disse para Dalila qual era, aonde estava concentrada a sua força. Claro que não era no cabelo, mas no voto. No sinal, nesse sinal de ter um cabelo virgem. Que navalha não pudesse tocar. Ali foi o sinal que Deus escolheu. E ele então, no encanto da paixão, no encanto do amor, no encanto, na embriaguez da paixão, seduzido por Dalila, que provavelmente era uma mulher muito bela, bonita, sedutora, encantadora, ele se envolveu com ela. E depois de quebrar todos os votos possíveis, ele quebra o mais importante. Ele disse para ela que a sua força estava nesse voto, que ele não deveria cortar o seu cabelo. E foi nesse contexto, nesse versículo que nós começamos a ler essa passagem. Veja, o versículo 20. Disse Dalila a Sansão: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. E andava ele moendo no cárcere. Por quê? Porque ele entregou, quebrou os seus votos todos. Querido, nós não queremos dizer que o Espírito Santo se retirou ou se retira, ou tem se retirado desta nossa geração. Mas nós podemos dizer que a ação do Espírito Santo tem diminuído entre o povo de Deus. Então hoje nós temos a Bíblia, como eu tenho aqui. Nós temos os cultos, as igrejas proliferam, as pessoas fazem teologia, os cultos são magníficos e bonitos, as orações. Mas tudo isso tem sido feito de maneira humana. Já não é mais comum percebermos a ação do Espírito Santo. O que nós entendemos é que a ação do Espírito Santo tem se retirado, porque uma vez que o homem vai quebrando todos os passos que foram dados para se chegar a uma vida de consagrado, de separado, ele abandona tudo isso. Como consequência, não há ação do Espírito Santo mais na vida dele. E ele sabe todas as normas, ele sabe todas as leis, as vontades de Deus. Ele sabe na ponta da língua, mas isso não acontece mais nele. E como consequência disso, ele não tem mais a manifestação do Espírito Santo.
Com isso, o inimigo veio sobre Sansão. E quando ele pensou que ele tinha força, ele não tinha mais. Será que não é isso que tem acontecido com a nossa geração? O inimigo vem e nós pensamos que temos a força, mas não vencemos mais nada. Nós não conseguimos vencer mais nada. Nós estamos à mercê do inimigo. Sabe, Sansão, depois de um certo tempo, quando ele já tinha lhe revelado todo o segredo da Dalila, então foi aí que os inimigos vieram, furaram seus olhos, prenderam. Sabe, dessa vez ele já não tinha mais a força para guerrear. O Senhor tinha se retirado dele. E é isso que nós podemos aprender com essa geração nossa. Essa nossa geração não tem percebido mais o Espírito Santo. As ações do Espírito Santo têm se ausentado desta geração. Não é que o Espírito Santo ele sai das pessoas, mas a ação dele, ela deixa de operar na vida das pessoas. Então nós não lemos mais a Bíblia como antigamente. Nós não temos mais prazer na igreja como antigamente. Nós não louvamos como antigamente. Será que nós vamos a algum lugar sem a ação do Espírito Santo? Será que a gente vai conseguir avançar sem a ação do Espírito Santo? O pecado que já existe desde o início da queda do homem. Eu até posso dizer que o pecado inicia antes da queda do homem, né? Assim que Satanás se rebelou, houve o pecado. Com exceção de que Satanás não tem salvação. Mas ele é o pai da mentira, e mentira é pecado. Mas quando o pecado então aconteceu no homem, quando o homem foi tentado e negou a palavra de Deus, se esqueceu das ordens de Deus e caiu na tentação do demônio, então o pecado já existe desde o início da humanidade. Logo após a criação da humanidade, o pecado também entra na vida do ser humano, mas ele tem se intensificado nos nossos dias. O pecado é o vilão. O pecado está em tudo, o pecado está dentro da igreja. O pecado está fora da igreja, o pecado prolifera. É igual um formigueiro, meu querido. Às vezes você olha o formigueiro, parece que está tranquilinho, mas se você for ali mexer no formigueiro, aquelas formigas todas, elas aparecem, elas em pouco tempo aquele formigueiro ele está efervescente de formigas, e elas mordem, e elas incomodam. Então é assim, o pecado ele está em todas as camadas da sociedade. E o pecado está intensificando em todas as camadas da sociedade. E o pecado está dentro da igreja, das denominações, em cima dos púlpitos, entre os membros, nas salas de líderes, de pastores, de membresia. O pecado prolifera como um formigueiro efervescente. Não seria, meu querido, a falta da ação do Espírito Santo? Não seria, então, o abandono pelas primícias da vontade de Deus? Não seria o abandono da fé? Não seria a falta das evidências da verdadeira ação do Espírito Santo entre nós? É bom a gente pensar sobre essas coisas. É bom a gente meditar sobre essas coisas, todos nós. Porque o pecado é uma força muito grande. Quando ele toma força na vida do homem, quando já não existe mais a ação do Espírito Santo, as evidências de alguém que é cheio ou que transborda, ou que tem comunhão com o Espírito Santo, o que acontece? O pecado ele toma conta. Embora o homem, a mulher, embora a pessoa que conheça a palavra, que já tenha experimentado a palavra, ela ainda consiga argumentar, falar alguma coisa a respeito da palavra,
ela sabe muito bem que ela não está tendo força para vencer. Ela não está tendo por onde vencer. Ela até cria estratégias, ela tenta, amanhã vai ser diferente, hoje eu consegui, agora vai dar certo, ela se empolga, mas porque não tem a ação do Espírito Santo, no momento, na hora seguinte, no dia seguinte, ela se vê novamente envolvida no pecado, porque ela não tem as evidências. E não é um passe de mágica, não é um ritual, não é uma promessa que se pague, não é uma oferta grande que se faça, que vai mudar isso. Essas coisas não se compram. Essas coisas não se adquirem com sacrifícios. Essas coisas não se obtêm como uma forma mágica. Essas coisas são consequências de uma volta às origens do novo nascimento. É um recomeço na caminhada. Claro, afinal, o final da história de Sansão você também já sabe. Com o tempo o cabelo dele foi crescendo e Deus, por compaixão e misericórdia, Deus o enche da força e pela última vez, quando ele estava ali, uma espécie de templo, ele fica entre as duas colunas e ele clama a Deus, nem que seja pela última vez, que Deus o encha da sua força. E Deus então o encheu de força e ele derrubou as colunas que sustentavam aquele templo e ele, junto com todos aqueles filisteus, morreram. Mas eu posso dizer, esse não foi o plano de Deus. Ou essa não era a vontade de Deus. E nós aprendemos o quê? Que às vezes nós entramos nessa mesma situação. Vamos quebrando todas as regras, vamos dizer assim. As observações que Deus nos coloca. Certa vez alguém na igreja, dando um ensinamento, disse: a lei, ela não pode salvar. Porque a salvação é graça de Deus. Mas a lei, ela tem o seu valor para santificar. E lei é lei, são normas, são observações. Então a lei, ou as normas, ou as observações, elas têm o seu valor. Quando Deus coloca as suas observações para cada um de nós, Ele não está dizendo que aquilo é a nossa salvação. Mas Ele está dizendo para nós, a observância dessas normas, desses pontos, ela vai te fazer crescer na santidade. A observância das normas, das leis, da vontade de Deus, nos faz crescer em santidade. Resumindo, querido, o texto está dizendo que muitas das vezes nós podemos estar como Sansão. Todas as vezes que ele sentia o combate, sentia que os filisteus avançavam sobre Israel, ele ia e Deus o dava uma força sobrenatural e ele acabava tendo êxito e vitória. Mas daquela vez, a ação de Deus havia se retirado de Sansão. E ele pensava que dessa vez ainda vou conseguir. Mesmo envolvido já com Dalila, mesmo já sendo impuro, mesmo já não sendo não sendo mais fiel ao voto que fiz com Deus, dessa vez eu ainda conseguirei, mas ele não conseguiu. Talvez, querido, nós podemos estar passando por essa situação. E nós dizemos para nós mesmos, dessa vez eu vou vencer, dessa vez eu vou conseguir, mesmo que seja a última vez eu vou ter êxito. E você se empolga, e você levanta e fala, agora vai. E de repente você fala, não estou conseguindo. Não consegui. E quando a gente percebe isso, não há o que fazer a não ser voltar. Voltar para Deus. Não adianta fazer campanha, não adianta pagar promessa, colocar uma cruz nas costas e ir até o templo
de qualquer templo religioso que possa ser. Não adianta fazer orações, 1000 preces disso, 1000 preces daquilo. Não é uma troca, mas é uma volta. É um desapego do pecado. É uma conversa sincera com Deus dizendo, não consigo. Eu preciso do Senhor. Eu me desarmo. Eu quero que o Senhor me ensine de novo. Não vai ser fácil. Tudo que foi quebrado, tudo que foi dos tabus, as normas, as observâncias de Deus que foram lançadas fora e dado lugar ao pecado, a reconstrução é dolorosa e demorada. Mas é o único jeito, meu querido. Não há uma receita que se compre, que de um dia para o outro você vai ser o santo. Tudo há consequências. Talvez hoje você quer voltar para Deus, mas ainda vive as consequências das observâncias que você jogou de lado. E você vê pouco progresso nessa volta. Eu digo para ti, meu querido, mesmo que haja pouco progresso para a volta, já é muito mais do que se não tiver progresso nenhum. Então, o jeito é levantar a cabeça e continuar dizendo para Deus, eu quero estar aonde o Senhor deseja que eu esteja. E prossiga, meu irmão. Muitas das vezes você vai se sentir sozinho e isolado, mas não tem outro jeito. Ou você volta, ou você morre. Ou você volta, ou você simplesmente é condenado. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E nos guarde. E nos dê condições de voltar. Em nome de Jesus. Amém.